Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Olá pessoal, ouvintes da Rádio CBN Caruaru, mais uma semana aqui, nosso programa Confecção que dá certo, eu, Romildo Pereira, junto com Érico Freire. Olá pessoal, vamos lá, muito conhecimento, compartilhamento, vamos crescer juntos e elevar o nosso polo de confecções do Agreste. Como é nossa proposta, toda semana trazer uma pessoa, um convidado que do segmento de confecção, do polo de confecção do Agreste, hoje a gente está aqui com Gil Dervan. Não é isso? Gil Dervan, ele é presidente da ACIP, né? Que é a Associação Comercial da Indústria, da Indústria de Pão de Açúcar. Associação Comercial e Industrial de Pão de Açúcar, a CIPA, né? Todos devem conhecer o Gil Dervan, não por Gil Dervan, mas por Gil, né? Isso. Então, Gil, muito prazer, Gil, lhe receber. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa. A gente vai falar hoje sobre justamente o associativismo, né? Que mexe muito com a região. Nós temos associações empresariais de Santa Cruz, associação empresarial de Toritama também, e temos essa que desde o ano de 2024 que está bastante atuante, né, na região de Pão de Açúcar, onde a gente vai trazer para vocês esse trabalho que está sendo feito sob a presidência de Gil Dervan, nosso amigo Gil. Gil, para começar aqui, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho da ACIP, que é uma associação que foi criada já há alguns anos, né, e que estava inoperante durante o tempo e agora voltou em 2024 sob a sua presidência, né? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, como surgiu essa reativação desse trabalho e o porquê, qual é a finalidade exatamente da ACIP. Perfeito. Eu primeiramente agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com amigos e com pessoas que incentivam a confecção, né? E a iniciativa de reativar a CIPA, ela vem de uma necessidade de se fortalecer, porque a gente entende que sozinho, às vezes, dá para ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, né? Então, essa necessidade de união, de dar voz ao empresário de Pão de Açúcar, né? Então a gente tem, como você mesmo falou, nós temos a SIC Caruaru, nós temos a CIT Toritama, ASCAP, Santa Cruz, mas Pão de Açúcar está ali no meio desse eixo, né? E ainda sem essa força do associativismo. Então foi essa a vontade, né, de reativar a CIPA, foi de trazer voz para o empresário de Pão de Açúcar. Só para corrigir, né, que eu falei ACIP, mas é a CIPA, né? A CIPA. Que é justamente a Associação Comercial e Industrial de Pão de Açúcar. Perfeito. Não é isso? É muito bom, Gil. A Nacional Têxtil apoia todo e qualquer associativismo, os eventos aqui da região. Sim. A gente entende que isso é extremamente importante para o nosso confeccionista, para o nosso revendedor, essa união, até porque isso a gente consegue envolver os órgãos públicos dentro de todo o projeto, envolve a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, e a gente termina juntando o privado com o público e junto com isso trazer benefícios para todo o nosso polo de confecções do Agreste. Esse é o intuito. Atualmente a CIPA, ela conta com quantos membros? A CIPA, hoje nós temos a mesa diretora com 9 pessoas e nós temos cerca de 100 associados, né? Então, esses 100 associados estão de forma ativa, né? A gente sabe a dificuldade de cada um correndo, né, para cuidar das suas próprias empresas, mas no que conseguem, eles contribuem nas reuniões online, né? A gente teve reuniões agora com órgãos públicos, como você mesmo já falou, a gente dá voz a esses empresários que antes não tinham voz, dá voz a eles junto aos órgãos públicos, e de certa forma eles estão ativos, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, até porque nada funciona com apenas um segmento. A gente vai trazer o segmento de revendedores, traz o segmento têxtil, vem a questão, a participação pública também, e essa pública-privada só tem benefícios para todos os confeccionistas e também os revendedores que vêm aqui na nossa região para comprar a nossa confecção. Exato.
Mas falando, Gil, das associações que hoje existem nos municípios do Polo de Confecção do Agreste, na sua visão, qual a influência do associativismo para as empresas do Polo de Confecção do Agreste? Sem dúvida, o associativismo ele tem uma força maravilhosa aqui, porque a gente já tem na região exemplos como a SIC aqui de Caruaru, que é uma associação que já tem aí, acho que mais de 50 anos, e ela é sucesso total em tudo que faz, porque ela junta exatamente as inteligências, né, de cada um tem a contribuir, ninguém sabe tudo sozinho, ninguém consegue, né, levar tudo sozinho, e aí tem problemas na minha empresa que eu ainda não resolvi, mas que o Romildo já resolveu na dele, que a Nacional Têxtil já resolveu lá, e juntando essas inteligências a gente consegue todo mundo ir mais rápido e mais longe, a gente consegue fortalecer o setor, né? Porque assim, não adianta. Aí eu tô lá em Pão de Açúcar, eu tenho empresas como Ditongo, Atraídos, Joelic, que são empresas que já são fortes, mas se elas forem lá na frente sozinhas, né, vai faltar um fortalecimento para o setor. Elas serão empresas fortes num setor fraco, que não tem infraestrutura, né, que não tem o poder público olhando para esse comprador que vem, que não tem segurança, que não tem uma rede hoteleira, que não tem nada, para que a gente tenha um atrativo maior para cada vez vir mais clientes para cá. Então, o associativismo ele pensa em dar voz ao empresário, em fortalecer o setor, mas pensando no todo, né? Nessa infraestrutura, nessa capacidade de gerar uma mão de obra, mas não só a mão de obra qualificada, né? Então a gente está de olho no todo, né? No desenvolvimento. É a força de todos em prol de um só objetivo, né? Sim. Mas vocês são voltados realmente para a confecção, né? Lógico que vocês vão buscar o empresariado do Pão de Açúcar, ainda mais a confecção, como é o mais forte, é o braço mais forte que nós temos, vocês estão focados em um associativismo para a confecção de Pão de Açúcar, não é isso? Sim, o motor da nossa região é o setor têxtil, é a confecção, né? Tanto a indústria como os compradores que vêm de longe. Então, assim, a gente sabe que o motor da região é a confecção. Mas, convenhamos, se fortalece a confecção, que é o motor da região, todos os outros setores são beneficiados, né? Setor de alimentação, rede hoteleira, todos os outros setores são beneficiados. Então, de certa forma, a CIPA está aberta a todos os setores. Claro que o setor de confecção, por ser o motor da região, ela vai ser o foco da CIPA. Exato. Muito bom. O ponto importante na CIPA, para a gente, até para os nossos confeccionistas ficarem sabendo, quais são os planos para 2025 e já pensando para 2026, que com certeza tem coisas que a gente não consegue executar no primeiro ano. O que é que você pode compartilhar com todos nós? Ok, a gente tem como projeto principal, né, um objetivo principal da CIPA para esse ano de 2025, a gente está tentando a viabilização de um setor, de um distrito industrial para Pão de Açúcar. A gente entende que Pão de Açúcar está estrategicamente localizada entre grandes cidades, entre o polo de confecção, Campina Grande, que é uma grande cidade, Toritama e Caruaru. Então a gente está num eixo muito estratégico e o nosso objetivo principal para 2025, claro que a gente sabe que não é possível a construção de um distrito industrial em apenas um ano. Então a gente já está com esse projeto. A gente foi na Câmara dos Vereadores, levou ofício para que eles pudessem viabilizar a questão ambiental, urbanística. O projeto a gente também levou para a Prefeitura de Taquaritinga para que fosse analisada a possibilidade do estudo de um terreno, né? E também a gente tem uma reunião marcada com a senhora governadora para análise, né, desse projeto e ver que tipo de contribuição o Estado pode trazer para Pão de Açúcar e beneficia toda a região, né? Além disso, a gente não pode focar só num projeto, né? Então a gente tem uma necessidade premente hoje aqui em todas as nossas regiões aqui de confecção, que é a mão de obra. Então a gente está focado também na capacitação da mão de obra já existente e também na atração de mão de obra que
que a gente não tem na região, então atrair famílias que queiram vir. Pão de Açúcar hoje é uma curiosidade muito importante. Pão de Açúcar hoje gera cerca de 15 mil empregos e nós temos cerca de 8 mil habitantes. Então, nós temos pessoas da zona rural das regiões ali que vêm trabalhar lá, Gravatá de Biapina, da própria Taquaritinga que vem para Pão de Açúcar, né? Nós temos de Vila do Socorro, de vários lugares que vêm para Pão de Açúcar para trabalhar. Então, nossa geração de emprego é muito forte e a gente precisa de gente, né, atrair essas pessoas. Então precisamos de moradia, precisamos de segurança, de saúde, né? Tudo isso é necessário para que a gente atraia mais gente. Isso é muito bom, é importante, Ramildo, esse destaque, que individualmente nunca que o empresário conseguiria ter uma força de ter essa gama de solicitações ao poder público. Então a associação, ela chega com uma força, porque não é uma voz, são todos os empresários daquela região, que é uma das regiões principais do nosso polo de confecções do Agreste, e termina tendo ouvido, a gente vai ser ouvido e vai ter atendido a nossa solicitação, porque não é uma pessoa, são 120 membros. Perfeito. Então, acho que isso aí é a força da CIPA, e que continue, que chega a 300 membros, 500, eu acho que isso aí só tende a crescer. E quando a gente se reúne, a gente percebe o quanto existem projetos individuais que não sairiam do papel por serem individuais, ser uma voz única, né, falando ali e não tendo voz, não tendo quem atenda aquelas solicitações. Só que aí o poder público e também as parcerias, né, que a gente vai buscar, olham para quem está falando por 100 CNPJs, por 120 CNPJ. Então a força do associativismo vem justamente disso. A gente dá voz, e é uma voz que não dá para não ser ouvida, né? É muita gente buscando um benefício único, então isso é muito lembrando, importante. Um CNPJ emprega quantos funcionários? Então, se você olhar os 120 CNPJs, facilmente aí pode multiplicar por 100, diretos e indiretos. Então, realmente é uma quantidade interessante de pessoas. E é bom também assim como a gente alcança toda o polo de confecção pela Rádio CBN, a gente trazer aqui, até chamar a atenção dos empresários da região para que procurem a CIPA, para conhecer esse trabalho, para se unir, para unir forças, porque quanto mais gente, melhor, né? Porque se a gente está trabalhando pelo nosso município, pelaquela região, e todos, cada vez mais gente, fica mais fácil a gente conseguir o objetivo que é comum de todos, né? Então, é chamar a atenção dessas pessoas para aderirem, para conhecerem, para visitar, procurar. Inclusive, é bom que você deixe aí onde ele encontrar um contato nas redes sociais, deixe também o endereço da CIPA para que o pessoal procure e conheça os projetos da associação. A gente está aberto, como eu disse, hoje o foco da CIPA, claro que é a confecção, mas hoje já tem associados à CIPA, nós temos empresa de internet que entende que se o setor é fortalecido, para eles também vai respingar ali uma melhora, né? Então, quando a gente fala de capacitação de mão de obra, tem mercado e escola que estão associados, porque entendem que quando a gente trabalha a capacitação dessa mão de obra, essa mão de obra vai girar ali entre uma empresa e outra, e acaba que vai cair naquela empresa uma qualificação, uma pessoa qualificada, né? Então a gente vai trabalhar a qualificação dessa mão de obra já existente e a atração também de nova mão de obra. Todos os setores hoje têm dificuldade de contratação, né? Então a gente abriu até no canal no nosso Instagram para que as empresas deixem uma vaga, né? E a gente também abriu para as pessoas deixarem o currículo. E quando as coisas casam, a gente liga a quem está procurando emprego com quem está oferecendo a vaga. Isso acho que é um projeto importante também. Isso é importante, é uma iniciativa muito, assim, que vai ajudar também, né, as empresas, e ajudar também quem está procurando emprego, embora a gente tenha uma dificuldade muito grande, né? Então, como está criando já essa associação para atrair a visibilidade das pessoas, se você vê também que tem obra do governo do estado lá em Pão de Açúcar, que vai viabilizar muito para todos os empresários ali e viabilizar para as pessoas ter ficar melhor, né, para você chegar, para você ter acesso às outras cidades vizinhas, né, porque está fazendo uma obra muito grande ali que já faz muito tempo e a coisa está bastante
em atividade, eles estão todos os dias em atividade. Mas, e falando, Gil, como a gente é uma coisa que todo mundo, que a gente fala muito aqui, sobre tecnologia, como o que é que você tem de projeto? Tem algo em tecnologia para a inteligência artificial, para dentro do associativismo, o que é que tem hoje de trabalhos em tecnologia para em polo de confecção na associação de vocês? Sim, hoje a gente não tem um projeto específico na área de tecnologia, só que a gente está trazendo empresas que já resolveram alguns problemas de tecnologia, né, de automação de alguns setores dentro da empresa, e a gente está criando dentro da CIPA um berçário de empresas, uma incubadora de empresas, e a gente está pegando, a princípio, 2 empresas de Pão de Açúcar, que a gente não vai citar o nome agora, mas assim, que estão numa situação de total informalidade, de total, vamos lá, não tem gestão nenhuma. E a gente vai levar tecnologia para dentro dessas empresas, levar soluções que já existem em empresas de outros associados, e a expertise também de pessoas que fazem parte da mesa diretora e voluntários que vão fazer parte do conselho, para levar para essas pequenas empresas que estão nessa incubadora e fazer com que essas empresas saiam do zero para uma empresa organizada para servir de modelo, e assim a gente vai dando continuidade a essa incubadora. A incubadora também é um projeto que a gente acredita que a tecnologia vai ser indispensável dentro desse trabalho. Muito bem. Muito bom. Aqui em Caruaru, a gente tem a rodada de negócios da SIC. Lá em Santa Cruz, a gente também participa da rodada de negócios da ASCAP. E a CIPA pretende fazer alguma rodada de negócio na região de Pão de Açúcar. Faz parte do plano. Talvez não esse ano, mas o ano que vem. Como é que funciona essa questão de eventos e rodadas de negócio? Eu estou falando porque a Nacional Têxtil, ela está em todos os eventos aqui da região. E Perfeito. A gente também quer apoiar qualquer evento que vocês estiverem fazendo. Perfeito. Vamos lá. Nesse quesito, nós temos uma característica de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é conhecido como a capital da camisaria. Então, certamente nós temos o projeto, né, o Festival da Camisaria, como o Toritama tem o Festival do Jeans. Eu acho que é totalmente válido. O Toritama é uma referência no jeans, e Pão de Açúcar é essa referência na camisaria. Então a gente tem a pretensão de trazer esse festival da camisaria, não agora em 2025, né? Como todos sabem, a CIPA está retomando os trabalhos, então assim, há muita coisa a ser feita, há muitos desafios, mas certamente já está nos nossos projetos a questão do Festival da Camisaria, que vai ser certamente um bom momento para a gente pensar numa rodada de negócio voltada para essas empresas associadas. Ok. E Gil, você falou aí sobre mão de obra. Mão de obra realmente é um problema crucial de todos os empresários, tanto de pequenos como os médios, como os grandes empresários da região. Qual é o trabalho que vocês têm hoje voltado para mão de obra, assim, específico para mão de obra, para a qualificação? Cursos? Você falou sobre os currículos, né? A vocês terem acesso a esses currículos e acesso às vagas que as empresas oferecem. Mas o que é que você tem hoje voltado? Se tem algo voltado em relação a propriamente mão de obra para curso, preparação, para qualificação. Tem algum projeto ou alguma coisa já funcionando nesse sentido? Perfeito. Nós temos, nesse momento, a gente está numa parceria, está bem inicial ainda, uma parceria com o sistema FIEP, né, e o Senai também aqui de Caruaru, levando cursos de capacitação para lá. A gente está na etapa do levantamento das principais necessidades das empresas de Pão de Açúcar. Então a gente fez a sondagem de quais seriam as principais necessidades. Para a gente não começar, a gente tem, como eu disse, uma escassez de mão de obra. A pouca mão de obra que tem, né, a gente tem ali na sua grande maioria uma certa desqualificação. Então a gente precisa qualificar essa mão de obra já existente, mas a gente precisa ser assertivo, né? Essas empresas só vão abrir as portas para a gente capacitar esse pessoal se a gente for específico, trouxer realmente o que atende às necessidades mais primárias deles. E no segundo momento a gente tem um outro projeto que é junto ao Distrito Industrial,
e a prefeitura tá dando apoio a isso, é um projeto habitacional, porque, como eu disse, Pão de Açúcar tem 8 mil habitantes e gera cerca de 15 mil empregos, e assim, é impossível você tirar gente do nada, né? Então, se você tentar alugar uma casa em Pão de Açúcar, hoje já tem uma certa dificuldade. Então, se não houver o projeto habitacional que fortaleça esse cuidado que a gente está tendo, a gente não vai resolver a questão da mão de obra, né? Santa Cruz passou por algo semelhante ultimamente, e aí a prefeitura entrou com um projeto, viabilizou loteamentos, né? Deu isenção, e aí isso resultou realmente num aumento da população, e o pessoal conseguiu amenizar a situação da mão de obra em Santa Cruz. Não resolveu, mas amenizou bastante, né? Exato. Hoje, o empresário que quiser se associar à CIPA, onde ele pode encontrar a unidade física de vocês, e através de redes sociais, telefones, essa é a oportunidade que você tem de divulgar para que os empresários interessados entrem em contato. Perfeito, perfeito. A CIPA tem a sua sede na Galeria Ferreira, né, que é bem conhecida lá em Pão de Açúcar, na sala 42, no primeiro andar. E também por telefone, pode ser o telefone 819-9650-0177. Vai falar diretamente comigo. Também tem o telefone da CIPA, não sei se é possível colocar depois na tela. Ok. Né? E a gente pode estar passando esse telefone depois. Eu não tenho de memória agora, mas eu posso estar passando depois. Tudo bem. Mas esse telefone a pessoa vai falar diretamente comigo, e todos os setores são muito bem-vindos, né? Eu acredito que pessoas que se aproximam para contribuir são sempre bem-vindas. Se vocês perguntar agora o que a CIPA pode oferecer nesse momento, como a gente está com muitos desafios, a gente está precisando nesse momento de pessoas com boas ideias, né? Não existe ninguém dentro de nenhuma instituição que saiba de tudo, que consiga resolver todos os problemas. Então, se você é uma pessoa que pensa na coletividade, que pensa no associativismo, que quer fortalecer o setor, você é muito bem-vindo na CIPA. Empresas que estão avançadas ou empresas que estão querendo avançar são muito bem-vindas na CIPA. Muito bom. Como, na tua opinião, Gil, como você classifica a nossa região em relação ao associativismo? Assim, o polo de confecção em si, não propriamente Pão de Açúcar, porque é um trabalho que está iniciando agora, né? As pessoas estão conhecendo isso agora lá, né? Então eu queria saber se na região do polo de confecção, como é que você classifica o associativismo dessa região? Perfeito. É forte? Como é que está ainda está iniciando? Porque a gente tem aqui a SIC, né? Tem a ASCAP em Santa Cruz, mas você acha que o pessoal está integrado realmente com essa mentalidade de associativismo, ou você acha que precisa fazer um trabalho mais intensificado? Perfeito, realmente sua pergunta é muito boa, porque traz à tona uma necessidade, né? A necessidade de divulgação. Até quero parabenizar vocês por não ser nem a primeira pessoa de associativismo que vocês estão entrevistando aqui. Isso fortalece, né, essa ideia do associativismo. As pessoas, muita gente não sabe a força do associativismo, não sabe o quão importante é estarem associados a uma empresa, a uma associação como a SIC. A SIC, apesar de ter aqui cerca, acho que de 50 anos de existência, eu não sei se é exatamente essa idade, mas tem muita gente que não conhece a SIC, né? E outras instituições sérias como a ASCAP, a CIT e agora a CIPA também, quando chegam para conversar com alguns empresários, alguns ainda resistem, porque estão ainda numa cultura um pouco individualista. Eu vou abrir os segredos da minha empresa. Não é isso. Todos que se associam vão crescer. Em relação à força dessas instituições na nossa região, eu não tenho dúvida, mas em relação a que se nós já somos fortes no associativismo, eu acho que ainda falta muito. As pessoas têm que se engajar, as pessoas têm que buscar se envolver, né? E certamente a gente vai crescer muito mais, como setor e como empresas. Com certeza. Eu não tenho dúvidas. Em Santa Cruz, como a gente acabou de falar, a gente tem a CDL, além da ASCAP, que tem uma atuação muito, muito boa em tudo que você imaginar em Santa Cruz. A própria ASCAP está com uma sede nova, que se reformou ano passado. A SIC, eu acredito que tem mais de 50 anos. Perfeito. E atua em vários segmentos. E
não tem como uma organização, um associativismo com mais de 50 anos, a gente falar que é ruim e não dá resultado. Verdade. Não tem como. Então, um país como o nosso, que empresas fecham ano sim, ano não, uma dificuldade enorme, tem uma associação forte, com eventos fortes ao longo do ano, isso aí só reforça que a gente tem que ter cada vez mais. Pão de Açúcar, até um dia desse muitas pessoas achavam que era Santa Cruz, e não é. Exatamente. Pão de Açúcar ele faz parte de Taquaritinga, que Taquaritinga, além da confecção, tem uma parte turística muito importante. O Festival do Café é um festival que é reconhecido no Brasil todo. Exatamente. Inclusive, o Gil, que é da região, vou dar a oportunidade de você falar da parte turística e até o Festival do Café também. Sim. Tem a parte de hotelaria também, de Taquaritinga, que está crescendo muito. Então, isso aí, com o associativismo, só vem a crescer. E ele é multissegmentos. Vai atuar tanto no turismo, como na parte comercial, na parte da confecção, na parte industrial. Eu acho que essa união só tende a crescer. Perfeito. O associativismo ele vai dar mais visibilidade. A CIPA, principalmente, quer trazer essa visibilidade para Pão de Açúcar e, consequentemente, Taquaritinga também, né? Então, nós temos, como conversávamos há pouco, um potencial turístico enorme, mal explorado ainda, né? Porque, assim, tem gente da região que não sabe que nós temos em Taquaritinga cafés premiados, né? Premiado no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem uma força culinária também. Nós temos ali o turismo de aventura. Então, a região é muito forte nessas áreas também. A CIPA pretende dar voz a essas pessoas. Então, assim, claro que, como a gente já falou, é sempre pensando na confecção, porque é o motor de toda a região. Mas não tenham dúvidas de que todos os setores vão ser fortalecidos. E assim, uma região com potencial, como é Taquaritinga do Norte, como é Santa Cruz, Toritama, esse potencial tem que ser bem explorado. E assim, às vezes crescer não é o suficiente. Às vezes é preciso se desenvolver. E o desenvolvimento só vem com a união de ideias, com a união de órgãos públicos e iniciativa privada, né? Então, só é possível crescer com desenvolvimento, né? E crescer de forma desorganizada não é sustentável. Exatamente. Aí vem o associativismo para unir essas empresas, trazer desenvolvimento e organização para que todo mundo siga de forma sustentável, crescendo, organizada. Exatamente. A gente sabe que o associativismo, o cooperativismo, ele tem sido a liga, né, que junta essas coisas boas, né, as boas ideias com o bem coletivo. Então, se a gente deixar por conta de ideias individuais, eu olho para o meu umbigo, você olha para o seu, e daqui a pouco acontece muito em pequenas cidades, às vezes que o camarada não olhando para as suas próprias necessidades, invade a calçada, aí acaba com a mobilidade urbana, né? E aí quando você tem alguém olhando para o coletivo, né, representando muitas vozes, a gente consegue o mais aproximado do bem comum possível, né? Então o associativismo é essa liga que vai dar entre as boas ideias e a execução dessas boas ideias. Você falou num projeto aí que eu fiquei bem assim, achei muito interessante, que é essas empresas incubadoras. Eu acho isso aí formidável, fantástico. Não pense que eu dispenso a sua ajuda não, viu? Não, eu fiquei muito... A gente pretende realmente ter pessoas capacitadas como vocês nos ajudando, né? Então, assim, como eu disse, a gente tem que ter uma humildade. Eu não sou um veterano na área de associativismo, né? Me esforço bastante, tenho estudado bastante, mas os desafios são enormes e a gente... Para ajudar essas empresas dentro dessa incubadora, primeiro a gente tem que quebrar uma barreira e convencê-los a entrar. É isso justamente que eu ia perguntar. Como as empresas, você falar mais desse projeto, sim, e como as empresas podem ingressar nesse projeto. Quais são os benefícios que vocês vão trazer para quem ingressar? Como aderir a esse projeto de vocês? Sim, sim. A gente tem dois extremos dentro de uma comunidade, dentro de uma associação, de uma cidade, que são o seguinte: as pessoas que estão lá na frente. Nós temos empresas em Pão de Açúcar
que você entra lá dentro e você fica maravilhado. Tanta tecnologia, tanta automação, tanto equipamento bom, aí gente capacitada e tudo mais. E você tem o outro extremo. Pessoas que estão batalhando ali, não sabem quantas peças tem no estoque. Manda peça para a facção, não confere as peças, não tem uma ficha de acompanhamento. Você que é um cara do PPCP, você sabe que o quanto isso é importante, o quanto isso muda o jogo dentro de uma pequena empresa. Então, como a gente tem esses dois extremos, a gente tem gente dizendo eu quero socorrer e a gente tem gente dizendo me socorra. E a gente está juntando a fome com a vontade de comer. Bastante, né? gente. Assim, então, tem realmente gente que chegou para a gente e disse, meu irmão, me ajude. Eu não sei quanto eu ganho, eu não sei precificar, eu não sei quantas peças tem no meu estoque. Aí ele finge que faz um balanço né, para tentar não ser roubado. Então é até engraçado, mas assim, é um pedido de socorro. E aí a CIPA, vendo isso, se prontificou a ajudar essas empresas. Claro, a gente tem um trabalho muito inicial, então a gente tem ainda algumas limitações. A gente não pode colocar 10 empresas dentro de uma incubadora dessa hoje. Mas a gente consegue colocar 2 empresas, dar uma assistência. Nós temos dentro da mesa diretora pessoas que são, vamos lá, bastante capacitadas na área financeira, que pode fazer um planejamento financeiro para essa empresa. Nós temos pessoas que atuam no comercial de forma primorosa. Nós temos pessoas que sabem organizar a parte da produção, né? E temos parceiros como vocês que certamente a gente vai, né, depois ter uma boa conversa, que podem chegar e contribuir com ideias, né? Com ideias, ó, vamos fazer assim, ó, existe esse tipo de sistema, existe esse tipo de solução, né? Tem coisas simples que não custam nem dinheiro, né? São só ideias e modelo de organização que podem mudar o jogo dentro de pequenas empresas. O programa Confecção que Dá Certo, ele tem uma ação que é o diagnóstico. Perfeito. Onde o Romildo vai até a confecção e faz o diagnóstico, praça lá, isso sem custo para o confeccionista, onde ele vai identificar as principais oportunidades e gaps onde pode melhorar. E aí ele atua desde o início da compra do insumo, a produção, a separação, a precificação. É bem completo o diagnóstico. Então, assim, até falando aqui abertamente para os nossos ouvintes, pode procurar a CIPA, que com certeza a CIPA vai entrar em contato conosco e é uma oportunidade para a gente estar evoluindo junto, que é esse o nosso objetivo, não é, Romildo? Isso, eu me coloco à disposição da CIPA para esse trabalho, para a gente começar esse trabalho de incubadora aí, levando a experiência de empresas que eu já atuei até, inclusive na Joelic também, já atuei, e levar para esses pequenos empresários da região, que esse trabalho, esse programa foi criado, o programa Confecção que Dá Certo, justamente buscando ajudar, trazer para esses empresários que não têm esse acesso a crescerem mais, o crescimento da região. Então, isso é uma preocupação da Nacional Têxtil, que esse programa é patrocinado pela Nacional Têxtil, para trazer conhecimento, para trazer expertise, experiência. Muito então, bem. A gente está à disposição da CIPA para o que vocês precisarem de nós. Perfeito. Eu agradeço essa disponibilidade, né, e parabenizo pela iniciativa, né, de entender, né, que não adianta ser forte sozinho, né? Então a Nacional Têxtil é uma empresa gigantesca, mas ela olha para quem está crescendo, né, e pretende ajudar. Romildo é um cara de sucesso, pretende ajudar pessoas e empresas, e isso é uma iniciativa que realmente merece todos os parabéns, né? Obrigado, Gil. Obrigado e obrigado pela sua presença mais uma vez aqui para trazer esses projetos para a gente, para que a gente possa entender de fato a necessidade da região e poder contribuir com isso, porque eu acho que é um bem para todos nós, né? O conhecimento, eu sempre falo no conhecimento, é algo que a gente, uma coisa que você tem, que é seu, que você leva para toda a sua vida, né? Então as pessoas que estão abertas a receberem mais, pode contar com a gente aqui. Pode ter certeza que o que você precisar, a gente está à sua disposição. Agora me diga aí, falando mais sobre o associativismo, o que é que você acha, assim, qual é o perfil da empresa que pode ingressar pela CIPA, certo? Qual é o perfil que ela tem que ter? Tem alguns critérios que precisam ser analisados, ou qualquer pequeno, quem está começando, ou médio, ou grande, como é que pode fazer parte da CIPA? Qual o perfil do empresário para fazer parte da CIPA?
Perfeito. Eu acredito que não existe um perfil ideal. Não é? Cada um com as suas próprias características, ele, chegando dentro de uma união, ele tem a contribuir e tem a aprender. Então é incrível quando a gente conversa com algumas empresas, Romildo, até empresas que estão desenvolvidas já, que os caras têm algumas lojas, que têm equipes de venda ou equipe de produção, e aí conversando a gente tem alguns insights que são assim simples, mas que talvez ele, preocupado lá com 1000 coisas, ainda não tinha pensado. Poxa, isso é uma solução simples que eu posso implementar, e posso implementar sem dar um cavalo de pau no navio, né? Então são soluções simples. E assim, quando eu digo que todos podem aprender, todos são bem-vindos dentro do associativismo. Por quê? Porque geralmente o grande ele vem e contribui mais. Por quê? Porque já resolveu boa parte dos problemas ou tem muitas mentes pensantes dentro da empresa dele. Mas não tenha dúvida, às vezes o grande chega e vê uma solução simples. Por quê? Porque às vezes a escassez de mão de obra e as limitações que alguém tem deu a ele a capacidade de pensar e resolver problemas que o grande, por ter essa... Não, resolvo com mais contratação e tudo mais, ainda não tinha resolvido. Então todos são muito bem-vindos dentro do associativismo, não existe um perfil, esse perfil não se encaixa, né? Eu acho que todo mundo tem para contribuir, todo mundo pode aprender, né? Se a gente tiver a mente aberta, você aprende todos os dias, em todos os lugares. E além do compartilhamento, tem vários setores de comércio em Pão de Açúcar, que, por exemplo, o que está sendo aplicado no posto de gasolina, pode ser que não seja aplicado na confecção e pode ser utilizado na confecção. Perfeito. E aí tem alguns controles que são feitos na confecção que talvez o mercadinho não utilize, que o dono do mercadinho ele possa utilizar. Então, assim, eu acho que essa mistura, essa diversidade de segmentos e empresários só tende a trazer evolução e mais informações para toda a região. Eu acho que informação também é uma coisa que todo mundo ganha muito quando se reúne, né? Então a gente tem dentro dessa questão da informação pessoas que tinham a sua empresa num regime, né, num regime fiscal, e aí fechado dentro daquela caixinha, né? Ou seja, dentro da minha empresa com os meus problemas, fechado ali dentro, não teve a oportunidade de conversar com um tributarista, de conversar com outras empresas que já resolveram esses problemas nessa área fiscal e tributária. O que acontece? Nessa união de ideias, as informações chegam mais rápidas, porque chegam de vários lados, e aí algumas pessoas mudaram o regime da empresa, economizaram no imposto aqui, aderiram a um benefício fiscal que já estava disponível para aquele segmento, só por se unirem, né? Só por se unir, por estarem juntos, por conversarem, por trocarem informações. Então o associativismo ele beneficia das formas mais diversas possíveis, né? Eu acho que um ponto muito importante aqui na região, que eu acho que sofre os que estão começando, e até os que estão mesmo já há algum tempo, é sobre precificação. Inclusive é um assunto que eu quero tratar aqui no nosso programa, é precificação, que as pessoas ainda têm muito dificuldade em fazer uma precificação exata, uma precificação bem feita, uma precificação eficiente mesmo. Então, eu acho que é um ponto muito importante que a CEPA deveria também tratar muito especificamente disso. Inclusive, a gente quer trazer uma pessoa aqui para falar sobre isso. Dentro dessa área da incubadora de empresas, a gente vai trabalhar. Isso é uma das etapas, né, para o crescimento de uma empresa, para a solidez de uma empresa, porque ela nem pode precificar errado e perder competitividade, e também não pode precificar errado e ter prejuízo. Então, a gente não pode ter uma empresa brigando só por preço, porque ela vai ter prejuízo. E também não pode uma empresa dizer assim, eu vou pensar aqui só em colocar lucros, porque ela vai perder competitividade. Então não adianta, se o meu vizinho consegue vender um bom produto com uma precificação correta a R$20, não adianta eu querer, simplesmente por querer botar R$50, vou perder essa competitividade, que é uma característica da região, né?
Uma característica da nossa região é essa competitividade. A gente atrai muito cliente porque a gente tem uma gama de produtos, né? Um leque de produto enorme, e tem desde o produto mais em conta, como também o produto para boutique, para shopping e tudo mais. Isso é um ponto muito importante, ver o que o mercado tem sobre isso, o que é que meu concorrente está praticando, para poder também, isso é um dado que você tem para poder você fazer a sua precificação. Mas enfim, meu querido, acabamos nosso tempo aqui, infelizmente, né? A gente vai marcar uma reunião lá na CIPA mesmo para a gente participar com vocês, e mais uma vez eu estou nos colocando aqui à disposição para fazer trabalhos lá com vocês, para a gente também fazer parte desse associativismo. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Se você quiser deixar mais algum contato aí, para quem quiser entrar em contato com a CIPA, ter esse contato, e fique muito à vontade aí para você expor aí rede social, se tiver, o contato, novamente o endereço, para que onde as pessoas podem encontrar esse trabalho excelente que vocês estão fazendo na região. Ótimo, eu agradeço o espaço aqui, né? A CIPA tem um Instagram ainda muito pequeno, né? Mas é a CIPA, né? A CIPA lá no Instagram é @CIPA, você vai encontrar a Associação Comercial e Empresarial de Pão de Açúcar. A gente agradece o apoio de vocês e estamos abertos a outros consultores, instituições de ensino que queiram trazer, né, uma parceria junto à CIPA para capacitar e melhorar o crescimento da nossa região. E assim, a gente está sempre aberto a tudo isso. E eu fico muito feliz de vocês abrirem esse espaço para a gente falar desses desafios que estamos enfrentando nesse início, mas assim, sabemos que o primeiro passo todos tiveram que dar um dia, né? Então a gente junta, a gente vai mais longe e até acho que mais rápido, porque em curtos passos, né? Em curtos passos, né? É isso mesmo, a gente se ajuda e vai embora junto. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio CBN Caruaru. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto.